Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estamos falando em uma série de mensagens sobre a oração que move os céus. E a oração, irmãos, e eu vou ficar martelando nisso, a oração é uma ferramenta tão poderosa que Deus colocou disponível para a nossa vida. E o inimigo, sabendo dessa arma poderosa, ele vem sobrecarregando a nossa vida. Ou a correria do dia a dia, as lutas, e nós acabamos deixando, nós começamos a deixar essa ferramenta tão importante de lado. Mas essa ferramenta, ela move os céus. Nós falamos de Daniel. Daniel, ele entrou em oração e Deus enviou o anjo. Deus livrou Daniel de dentro daquela cova dos leões. Deus abençoou a vida daquele homem poderosamente. Nós aprendemos que Jesus nos ensinou que nós devemos orar e orar com fé. E a oração tem muito poder. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Atos capítulo 2, capítulo 12, Atos capítulo 12, no versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? E vamos falar sobre isso hoje. Pedro está na cadeia. Pedro é um homem de Deus, um servo de Deus, e foi levado para a prisão. Mas mesmo na prisão, Deus vai operar um grande milagre. E eu já quero adiantar que não importa o cárcere que você esteja passando na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, vida financeira, na sua saúde, não importa. Se você tiver uma vida de oração, aleluia, Deus vai enviar o anjo e vai trazer respostas para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava. Repita comigo: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava. Você crê na palavra do Deus vivo e poderoso? Se você crê, desocupe as suas mãos e para Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Pai querido, fala conosco, nos ensina, ó Deus, através da Tua palavra. Queremos aprender mais e mais. Abre o nosso entendimento, dá-nos o discernimento da Tua palavra, para que possamos praticar, Senhor, e viver, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Toma seu assento, por favor, em nome de Jesus. Pedro, como nós lemos no texto, está na prisão. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Pedro é um homem de Deus. Depois que ele teve uma conversão genuína, ele teve a sua vida transformada. E quando, logo após o Pentecostes, eles estavam em mistérios, o Espírito Santo estava se movendo naquele lugar. Uma multidão do lado de fora ficavam criticando, dizendo: esses homens estão bêbados. E aí Pedro levanta sua voz e diz: não, galileus, homens, não estamos bêbados, nós estamos cheios, mas cheios do Espírito Santo. E ele começa a ministrar para aquele povo, e em 2 pregações que ele faz, uma ele ganha 3.000 almas para Jesus, na outra 5.000 almas para Jesus. E é um homem que está sendo usado por Deus, um homem que está sendo um instrumento de Deus. Pedro certa vez foi com João para o templo orar, e era na parte da tarde, e na porta chamada Formosa tinha um homem, um aleijado durante muitos anos.
E aquele homem estava pedindo esmolas. E Pedro, olhando para aquele homem, diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem que estava com a sua vida paralisada, depois de uma palavra, ficou de pé e o milagre aconteceu. E Pedro estava sendo usado. Ele estava sendo tão usado, que uma certa vez ele foi para a casa de um homem, Cornélio, centurião romano. O Senhor enviou ele lá. Ele não quis ir de início, porque ele era judeu, não queria se misturar com gentio, mas Deus mandou, porque Deus tinha uma obra poderosa. E chegando naquela casa, ele começou a ministrar a palavra, e lá no final da ministração, a Bíblia diz que quando Pedro levantou as mãos e orou, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. O Espírito Santo desceu sobre aquele homem, sobre a sua família e todos que estavam ali. Então Pedro, ele está sendo uma bênção. Pedro está sendo um instrumento de Deus. Mas aprenda uma coisa: quando nós estamos sendo uma bênção, quando nós estamos na direção de Deus, se prepare, uma coisa vai acontecer: o inimigo vai se levantar. Pode prestar atenção. Toda vez que você coloca no seu coração de buscar mais a Deus, toda vez que você coloca no coração de vir mais na igreja, toda vez que você coloca no seu coração o desejo de orar mais, de ter mais comunhão com o Senhor, de estar mais na presença do Senhor, sempre acontece algo na sua vida para atrapalhar. É o inimigo, porque o inimigo não quer. E olhe para alguém e diga assim: o inimigo não quer que você busque, porque se você buscar, você vai receber dons, unção, poder, glórias, e o inimigo sabe disso. Então ele vai se levantar contra Pedro, e eu quero ler com você o versículo 1 do capítulo 12, porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para fazer o quê? Maltratar. Aqui tem uma coisa interessante. Ele está dizendo assim: o rei Herodes. Irmãos, parece que esse Herodes vive para sempre. Parece que esse Herodes é eterno. Porque desde o capítulo 2 de Mateus, até anos e anos depois, aqui já em Atos, já são muitos anos, esse homem ainda aparece. E para quem não tem um conhecimento bíblico, acha que esse Herodes é o mesmo Herodes. E por isso que eu disse, parece que ele tem vida longa, mas não é. Na Bíblia existe 6 Herodes. Quantos Herodes? 6 Herodes. Então quando você estuda a Bíblia e você vê os evangelhos, ali em Marcos, em Mateus, em Lucas, os Herodes vão mudando. Em Atos dos Apóstolos são 2 Herodes. Então eles vão mudando. E havia 6 Herodes. É por isso que você lê o Evangelho, o tempo passa e sempre tem um Herodes. O primeiro Herodes era chamado Herodes o Grande, o patriarca. Ele que fundou. Foi ele que restaurou o templo. E foi ele que perseguiu Jesus. Ele queria matar Jesus, e a gente vê isso em Mateus capítulo 2. Mas logo, esse Herodes morre. E Herodes teve 3 filhos iniciais. Então há o primeiro substituto, o Herodes Arqueleu ou Arquelau. Esse Herodes é terrível também. É igualzinho o pai. Um Herodes ruim. Um Herodes maligno. Mas esse rei, esse Herodes, ele não governa por muito tempo. Aí vem um outro Herodes, vem se levantando. O Herodes, o Felipe, o irmão de Arquelau. Ele começa também a governar. E tudo isso você já vê lá em Mateus capítulo 3. Você começa a ver em Marcos capítulo 14. Os Herodes estão ali dentro, nesses textos. Mas esse Felipe, ele também não governa por muito tempo. Esses 2 irmãos, um pega a mulher do outro.
E foi ali que João se levantou, o Batista se levantou, dizendo: olha, você está fazendo coisa errada. E esse Felipe aqui, o Herodes, foi o que pediu, né? Deu a ordem para que João Batista perdesse, literalmente, a sua cabeça. Pouco tempo depois, esse Felipe sai e entra um outro Herodes, o quarto Herodes, o Antipas. Também um Herodes ruim, um Herodes maligno, que governa por pouco tempo, e se levanta o quinto Herodes, o Agripa I, ou Agripa I. Esse Agripa é aqui do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Esse é o rei Herodes Agripa I. Foi esse que mandou matar o Tiago, e tinha a intenção de matar o Pedro. Lá na frente, esse Antipas aqui, no final dessa história, ele vai morrer. Vai morrer por quê? Porque a Bíblia diz que ele não glorificou a Deus. E porque ele não glorificou a Deus, ele foi comido de bicho. E lá na frente, se levanta o último Herodes, o Agripa II. E ele está lá no capítulo 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. Quando você estuda a palavra e aparece vários Herodes, ou seja, Herodes não é o mesmo. São 6. É uma geração, mas uma geração maligna, uma geração perversa, que desde o primeiro até o último, e eu quero falar sobre isso a partir de agora, ele perseguiu o povo de Deus. O primeiro Herodes perseguiu Jesus para matar. Os outros Herodes perseguiam os discípulos, e esses Herodes estão perseguindo a igreja. Mas desde o primeiro até o último, nenhum teve capacidade nem para tocar no filho, nem para tocar nos apóstolos, e nem para tocar na igreja, porque há uma palavra liberada, que as portas do inferno jamais conseguirá vencer aquele que é de Deus. Mas qual é a lição que nós aprendemos? Se você é de Deus, sempre haverá um Herodes na sua vida. O maior Herodes de todo aqui no mundo espiritual é o próprio Satanás. Ele nos persegue, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa vida. Mas eu já vou te avisando, é um Herodes derrotado. Porque esse Herodes não pode fazer mais nada. Nada, 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 nada. Mas sempre vai se levantar. Sempre haverá um Herodes no meio da nossa família. Sempre haverá um Herodes no meio da nossa casa. Sempre haverá um Herodes no meio das nossas amizades. Sempre haverá, irmãos. Sempre haverá. Porque se você é de Deus, você vai incomodar. Se você é de Deus, isso vai incomodar o inferno. O inferno não vai gostar. E diz assim, ó: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, esse aqui é o Agripa I, Agripa I, estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. A palavra grega maltratar aí é kakao, é um nome estranho, mas é esse. Significa o quê? Prejudicar, significa ferir, significa irritar, prejudicar, fazer o mal. Tem sempre alguém querendo fazer o mal. Tem sempre alguém querendo nos prejudicar. Tem sempre alguém se levantando. Tem. E sabe por quê? Porque você é diferente. Porque você faz parte de um povo que incomoda. Ah, pastor, eu não ando incomodando ninguém. Então reveja, viu, irmão? Porque se você é igreja e você não incomoda, então reveja os seus atos. Porque a igreja incomoda o inferno. Eu quero contar uma ilustração rapidinha aqui. De um vagalume. Um vagalume estava tão feliz, sabe? E um vagalume, ele brilha, sim ou não? Ele brilha. E esse vagalume, ele estava voando pela floresta. E ele estava tão feliz, e ele voava à noite, feliz da vida, e naquela escuridão ele brilhava, e aquele vagalume estava tão feliz, mas de repente um dia, algo o atacou, algo tentou matar aquele vagalume, e aquele vagalume, ele conseguiu se livrar do ataque, e quando ele observou, uma serpente estava
de boca aberta, querendo engolir ele. Uma serpente começou a perseguir o vagalume. E o vagalume brilhando em meio a uma floresta, em uma escuridão, e brilhando, e ele fugindo, e a serpente atrás, e a serpente atrás, e a serpente atrás, e a serpente atrás. E chegou uma hora que o vagalume já estava cansado, e disse assim: ei, espera, por que você está me perseguindo? O que eu fiz para você? Eu nem faço parte do seu cardápio. Ou seja, eu não faço nem parte da sua alimentação. Você não come vagalume, você come outras coisas. Por que você está me perseguindo? E aquela serpente com um olhar bem maligno disse assim: eu não gosto de você, eu detesto você. E aí aquele vagalume disse: mas o que eu fiz para você? Por que você está me perseguindo tanto? Por que você quer acabar comigo? Por que você quer me matar? Por que você quer me destruir? Eu nunca fiz nada para você. Aí aquela serpente, com um olhar maligno, olhando para aquele vagalume, aquela serpente diz assim: sabe, tem uma coisa que me incomoda. Aí o vagalume diz: o que te incomoda? Aí a serpente diz: a sua luz me incomoda. O seu brilho em meio a essa escuridão me incomoda. E é por isso que eu vou atrás de você. Pastor, o que isso quer dizer? Você ainda não entendeu? Vagalume. Não entendeu? Então deixa eu desenhar para você. Este mundo é de trevas. Satanás é a serpente, mas Deus te chamou nessa terra, em meio a essas trevas, para ser um vagalume. Deus te chamou para brilhar, querida. A luz não vem de você, a luz é gerada através do Espírito Santo. É por isso que a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, saiu do mundo, o mundo começou a te perseguir, o mundo começou a falar mal de você, o mundo começou a vir atrás de você, não por causa de você em si, mas da luz que é Jesus, que brilha na sua vida. A tua luz incomoda aqueles que estão nas trevas. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, quando eu era do mundo, eu não tinha problema. Mas depois que eu virei crente, os problemas aumentaram. É lógico, vagalume. Porque quando você era do mundo, você estava fazendo o que o mundo queria. Você estava no terreno do inimigo. Mas a partir do momento que você saiu do mundo, e o Senhor te encheu de glória, derramou sobre ti o Espírito Santo, o Senhor fez com que você começasse a brilhar, é lógico que o inferno não vai gostar. E ele vai fazer o quê? Vai te perseguir. Presta atenção. Nem preciso falar dos inimigos de Satanás. Veja no seu ciclo de amizade. Lembra quando você no domingão vivia bebendo? E no churrasco? E aquelas amizades, todo mundo nos botecos, e para lá e para cá. Aí um dia você entregou a vida para Jesus. Você parou de andar com eles. Eles ficaram felizes? Não, a maioria começou a falar mal de você. Por quê, irmãos? E começa a dizer assim: agora virou santo, agora virou santa, agora é isso, agora é aquilo outro, aquilo outro. Não. É porque a tua luz está incomodando quem está nas trevas. E o cristão que está fazendo a vontade de Deus vai incomodar. Se você não está incomodando, tem alguma coisa errada. Porque o cristão, ele tem que incomodar, irmãos. O cristão tem que incomodar. E ele vai incomodar dentro de casa. Às vezes tem um vídeo aí que está correndo, que aí eu tenho uma voz no fundo assim: o que é que esse povo tanto vai na igreja? O que é que esse povo tanto vai na igreja? Aí a pessoa ela responde: você é evangélico? Não. Aí ela dá uma voadora.
então vai tomar conta da sua vida. Ou seja, a pessoa não vai para a igreja e fica falando mal de você que vai. Isso acontece dentro da tua casa, irmão. Para que vai tanto na igreja? Já foi no domingo, agora na quarta, na sexta. É porque você ainda não é vagalume. Mas vamos orar para ele virar também. Porque esse que fala mal é esse que vai vir mais do que você. Esses que estão falando mal, esses da sua casa e da sua família que ficam perseguindo e falando mal, quando Jeová pegar, Jeová vai pegar. Pastor, como o senhor sabe? Porque eu era assim, Jeová me pegou, aleluia. Então nós temos que entender que como cristãos, haverá perseguição. Mas fica tranquilo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Só fica tranquilo. Aí pegaram Pedro e colocaram aonde? Pedro na prisão. Colocaram Pedro na prisão. E vamos ler aqui no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? A Deus, irmão. Pedro foi preso. Foi preso. Algemaram Pedro. Colocaram Pedro entre soldados, dentro de uma cela, fecharam a cela, a porta, né? Fecharam a porta da cela. Tinha uma outra área, tinha mais 4 soldados. Tinha uma porta de ferro, fecharam a porta de ferro. Do outro lado, já na primeira porta, mais 4 soldados, para guardar um homem. Só que não era um homem qualquer, era um homem de... Você não é qualquer um, irmão. Você é de Deus, você é mulher de Deus. E aí Pedro está ali e parece que é o fim de Pedro. Porque Herodes estava já planejando matar Pedro. Vou esperar passar a festa, porque ele matou Tiago, o povo ficou contente, e esse Herodes diz, vou matar o Pedro também. Mas não importa o plano do homem. Porque o homem pode até fazer planos, mas a última palavra vem de Deus. Herodes e os homens tinham planos de matar Pedro, mas Deus tinha um plano maior para Pedro. Deus tem um plano maior para a sua vida, irmão. Podem tentar ir contra você. E Pedro está lá, e vou frisar isso. Pedro estava na cadeia, e a igreja estava fazendo o quê? Orando. Estava em oração. E sabe o que Pedro fez? Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Pense num cara que estava bem guardado. Parecia o homem mais perigoso do mundo na época. Por quê, irmão? Para o inferno, o crente é perigoso. Você é crente aí, firme e forte? Você é considerado perigoso para as trevas. Se você vem para a igreja irregularmente, você é considerado perigoso. Se você tem uma vida de oração, você é considerado perigoso. Se você é fiel nas coisas de Deus, você é considerado perigoso. E Pedro está lá na prisão, mas tem um detalhe. Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Ô irmão, quem é que dorme na prisão? Sabendo que no dia seguinte pode morrer. Porque o seu amigo Tiago foi morto na espada. E a intenção de Herodes era matar Pedro também. E Pedro está preso pelas mãos dos soldados, dentro de uma cela, dentro de um presídio. Mas Pedro estava dormindo. Porque Pedro aprendeu uma coisa, demorou, mas aprendeu. O que Pedro aprendeu? Quem confia em Deus, descansa. Quem confia em Deus, descansa. Porque Pedro, ele entendeu que ele por ele mesmo não poderia fazer nada. Poderia, não tinha. O Pedro não tinha força de Sansão.
quebrar as correntes. Pedro tinha? Não tinha. Sansão na época tinha. Pedro não. Já pensou Pedro enfrentando os soldados? Não ia ter como. Como é que ele ia sair de dentro da cadeia? Impossível. Mas aprende uma coisa: aquilo que é impossível para o homem, é possível? Por isso que Pedro entendeu, é impossível para mim, mas não para ele. E Pedro pensava em si mesmo, Deus ainda tem plano para mim. Então eu não vou morrer aqui. Então, se eu não vou morrer aqui, eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu acho que os soldados olharam para Pedro assim e falaram assim: mas rapaz, esse cara aí é doido, hein? O cara está correndo risco de vida e está dormindo. Porque confiar em Deus é assim, irmão. Está tudo o contrário. Os caminhos estão fechados, as portas estão travadas, não tem saída. O inimigo está furioso de pé, querendo te pegar. Ao invés de você ficar arrancando os cabelos, descansa igual Pedro. Porque, aqui é para alguns. Você está gastando energia naquilo que você não vai poder resolver. Não fique preocupado com como é que vai ser resolvido. Só confia que Ele é poderoso para resolver na sua vida. Então, tem coisas que não adianta você ficar aí se preocupando. Pedro disse assim: eu não posso fazer nada, mas eu tenho promessa, eu vou dormir. E Pedro estava dormindo, mas a igreja estava fazendo o quê? Orando. Pedro estava debaixo de oração, irmão. Pastor, o que isso quer dizer? Eu não sei qual é o Pedro na sua vida. Talvez o Pedro seja o seu marido, que ainda não serve a Deus. A esposa, pai, mãe, irmãos, família, saúde, né? Está aprisionado pela enfermidade, as dívidas, o desemprego. Eu não sei qual é a área, que pode ser um Pedro. Mas uma coisa eu sei: se você confiar e descansar, se você orar, o Senhor vai enviar anjo aí dentro. Porque Deus vai fazer isso na vida do Pedro. Deus vai fazer. E Pedro está lá descansando. A igreja está orando. E aí, meu amigo, quando a igreja ora, quando o povo ora, quando você ora, o céu vai se mover. Por quê? Porque quando você ora aqui na terra, imagine isso, você está orando aqui na terra, a sua oração está subindo. E se você tem uma oração contínua, a sua oração está subindo. Chega uma hora que vai chegar lá assim, ó, debaixo do trono. Entenda a ilustração. Vai chegar no trono de Deus assim, ó. É como se estivesse tocando, ó. Deus vai dizer assim: que é isso aqui? Que cheiro gostoso é esse aqui? Porque a sua oração também sobe como cheiro suave. Que oração é essa? Aí Deus vai ver assim: ei, olha lá, ó o crente orando. E está orando. E está difícil, mas está orando. Está complicado, mas está orando. Está sem saída, mas está orando. Ah, eu vou ter que mover o céu. Anjo, vai lá e resolve esse problema. Irmão, vamos crer nisso. Vamos crer nisso. A sua oração vai mover os céus. E como nós aprendemos, aí Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Deus não deu ordem aos anjos ao respeito de Daniel? Vai dar ordem aos anjos ao respeito de Pedro. E vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Olha o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Veio o anjo do Senhor. Deus envia, irmão. Temos que começar a entender isso. A compreender como o mundo espiritual trabalha. A igreja estava orando. Ei, não foi Pedro que orou. Pedro não estava orando. Foi a igreja. Tem gente na sua casa que não está orando. Tem gente na sua casa que não quer nem saber disso. Tem gente na sua casa que não quer nem saber de igreja. Mas através de você, a bênção vai chegar lá.
o milagre vai acontecer. Esse cárcere vai ser invadido pelo anjo do Senhor. E a providência vai acontecer, não por causa dele, mas por causa de você. Alguém crê nisso? Aleluia! Oh, glória! Ai, irmãos, desde de manhã que eu estou tomando posse desse negócio aqui. Desde o primeiro culto eu estou tomando posse. Vou te falando, eu não sei você, espero que essa palavra esteja entrando no teu espírito. Porque o meu espírito eu escancarizo assim, entra em mim, Senhor. Entra em mim. Aí eu quero falar aqui rapidamente das 7 coisas que aconteceram quando o anjo chegou. 7 coisas aconteceram dentro do cárcere, aonde Pedro estava, e o anjo também. Porque não importa o cárcere, o Senhor envia até lá. O Senhor envia até lá. Não tem impedimentos para o agir de Deus. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Os soldados impediram o anjo de entrar? As paredes grossas impediram o anjo de entrar? As portas de ferro impediram o anjo de entrar? Não, meu amigo, não tem impedimento. Quando Deus quer, Ele quer e ponto final. E aí o anjo veio. E a primeira coisa, e resplandeceu uma luz na prisão. Porque aonde o anjo chega, a luz chega. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Pastor, eu não entendi muito. Você tem orado por alguém? Essa palavra aqui é por alguém da sua casa, que vive nas trevas, que vive no cárcere. Através da sua vida, o Senhor vai enviar um anjo lá, irmão. É lá. E a luz vai começar a raiar na vida dele, brilhar na vida dele. E ele vai começar a enxergar, ela vai começar a enxergar coisas que ele nunca enxergou. Mas a luz fará isso. E é por isso que você tem que ser luz na sua casa. Pastor, só eu estou buscando, só eu. É o preço, é um preço, irmão. Se é só você, pensa num fardo pesado. Mas apesar desse fardo ser pesado, o Senhor tem te sustentado. É o Espírito Santo que tem sustentado você. Pastor, é mesmo. Porque parece que eu estou sozinho no meio do nada. Essa é a sua sensação. Porque se o Espírito Santo não estivesse contigo, você já tinha desabado há muitos anos. E só não desabou porque Ele é a tua rocha. Ele tem sido o teu escudo. Ele tem te sustentado. E Ele vai te sustentar até a hora que chegar o tempo do milagre. Aleluia! Oh, glória! Então, quando o anjo chegou, entrou luz. Você tem que ser luz na sua casa. Vou falar. Fala ou não fala, igreja? Não, fala ou não fala? Vou falar. Tem crente que está mais apagado do que o mundo? Você sabia que o mundo quer olhar para você e quer ver luz, quer ver diferença? Aí se o mundo olha para você e não vê diferença, o que é que ele vai dizer? Vixe, eu não quero ser igual a esse aí não. Então olha para alguém aí, diz assim, não é você não, não é vaso. O Senhor te chamou para brilhar. Olha para alguém e diz assim, ó, brilha, vagalume. O Senhor te chamou para brilhar, irmão. Mas não vai ser fácil não. Por quê? Porque vão tentar apagar a tua luz. Vão tentar apagar a sua luz. Não vai ser fácil não. Mas o Senhor te chamou para brilhar, amém? A segunda coisa que aconteceu, está aqui no versículo 7. E tocando Pedro no lado, o despertou. Agora Pedro aqui está vacilando. Porque ele descansou, mas descansou demais.
Porque o anjo chegou do lado de Pedro, e Pedro continuava o quê? Dormindo. Pedro continuava dormindo. Acho que o anjo olhou assim para Pedro e falou assim: ô vaso, acorda aí, vaso. Acorda, vaso. Pastor, o que isso quer dizer? Irmão, você sabia que o pior sono não é o natural? O pior sono é o espiritual. Porque quando você está dormindo espiritualmente, o anjo está do teu lado, com a tua bênção, com a tua resposta, e você não está vendo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dar uma cutucada, para dizer assim: desperta, porque o anjo já está do teu lado, trazendo a tua bênção. Desperta, igreja do Senhor. Aleluia. Desperta. É por isso que é bom você vir para a igreja. Às vezes você vem sonolento espiritualmente, aí a palavra vem e te cutuca, para te despertar, irmão. É para te despertar, você ficar ativo. E aí o anjo faz a terceira coisa, e diz o quê? Dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Por quê? Porque Deus não trabalha com ninguém caído, irmão. Deus não trabalha com ninguém prostrado. Ele literalmente estava deitado dormindo. Mas o Senhor disse assim: eu tenho uma obra, mas eu não vou fazer uma obra com você deitado. Você tem que se levantar e se apressa. Pode olhar na Bíblia que o Senhor está dizendo assim: levanta-te. E muitas vezes quando Ele libera a palavra levanta-te, não é que a pessoa está deitada fisicamente, é deitada espiritualmente. É a pessoa que entra na igreja, mas ela entra tão desanimada, mas tão desanimada, que o Espírito Santo vem empurrando ela assim: vai, vaso, vai. Aí na hora da palavra, a pessoa não abre a boca nem para dar um glória, porque já está caído, não toma posse, não se alegra, não vibra. Não é você não, não é vaso. Tem que estar atento, irmão. Despertar. Deus quer te honrar, mas caído não, desanimado. Olha para alguém assim, desanimado? Deus não vai te abençoar não. Por isso que Deus está sempre animando o seu povo. Pode estudar na Bíblia. Deus é o maior motivador do mundo. Pode estudar na Bíblia. Deus está motivando o seu povo, porque o povo se desmotiva rápido. Aí Deus tem que colocar de pé. Vamos lá! Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. 30 dias estava Josué chorando pela morte de Moisés. Aí o Senhor disse assim: Josué, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Ele não chegou dizendo: Josué, eu sou contigo. Porque se Deus é com ele, mas ele está caído, ia adiantar o quê? Nada. Se ele está desanimado, ia adiantar o quê? Se ele está prostrado, ia adiantar o quê? Nada. Por isso que Deus primeiro te coloca de pé, irmão. Por isso que essa palavra aqui é para você ficar de pé. Pastor, eu não consigo ficar de pé não. Então pede um Uber. Pede um Uber, vê qual é o cemitério mais próximo e fala para o correio te enterrar. Já morreu. Olha para o irmão aí, com um olhar assim bem sério. Olha aí para ele. Olha aí, fala assim: não é você não, não é vaso. Por isso você vem aqui, sair de pé aqui, irmão. Você tem que sair daqui dando voadora no capeta, dizendo: eu vou vencer. Amanhã eu não sei como é que eu vou resolver o problema, mas o meu Deus vai me ajudar. Essa situação, essa semana vai ter resposta. Você tem que sair daqui, meu amigo, ninja. Você não pode sair cabisbaixo, não. Oh céus, oh vida, não. Tem que sair daqui animado. Não, Deus é comigo mesmo, Ele vai me dar uma saída. Eu sozinho não consigo, mas Ele pode. Você tem que sair daqui crendo no Deus que você serve. Amém.
Então levanta-te depressa. Aí vem a quarta coisa. Quando ele se levantou, quando Pedro ficou de pé, lembre-se, Pedro estava algemado, correntes, grilhões. Pedro estava algemado, mas quando ele levantou e ficou de pé, ó, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Foi Pedro que quebrou? Eu acho que o anjo só olhou e falou assim, ó, as cadeias, tipo, as cadeias não poderiam ser tiradas quando Pedro estava deitado? Mas Deus não trabalha com quem vive deitado. Tem que estar de pé, irmão. Fica de pé que as cadeias da sua vida, da sua casa, da sua família, das áreas da sua vida, vão cair não por causa de você nem da sua força, mas por causa do anjo do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluias! Pedro agora está de pé dentro do cárcere. E os dois guardas que estavam guardando Pedro, não viram nada. Quando Deus operar na sua vida, nem o inimigo vai perceber, irmão. Nem o inimigo vai perceber. Vai ser uma coisa assim, ó, surreal, tremenda, fantástica, incrível. Aí o anjo libera mais uma palavra, que é a quinta coisa. Ó, eles vão fugir, porque eles estão fugindo da prisão. Não tinha um habeas corpus. Um advogado não estava lá dizendo assim, você está livre, Pedro. Tinha? Não, o anjo entrou escondido. Então eles vão fugir. Aí o anjo fala uma coisa interessante. O anjo diz assim, ó, no versículo 8. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. Ô irmão, quem está fugindo da cadeia, por exemplo, vai se preocupar em calçar chinelo. Hã? A pessoa está na prisão, tem a chance de fugir, vai se preocupar em chinelo? Ó, perna para quem te quer, irmão. Mas o anjo, por que o anjo falou? Calça chinelos. Irmão, tudo tem um propósito, tudo tem uma direção. Tudo. Porque Pedro ia sair em uma jornada, em uma estrada cheia de pedras e espinhos. E se ele sai descalço, logo as pedras e os espinhos iam furar o quê? E aí ele ficaria impossibilitado de fugir, de ir para longe. Ele ia paralisar, ele ia ficar no meio do caminho. Então a sandália representa a proteção. Repita comigo, sandálias é proteção. A Bíblia diz em Romanos, e a Bíblia diz em Efésios, que o Evangelho é como os nossos sapatos. Então quer ter uma jornada firme e forte? Quer ou não quer? Calça o Evangelho, que é a... Porque, meu amigo, pode aplaudir Jesus porque Ele merece. Pode aplaudir porque Ele merece. Nós temos que calçar os sapatos do Evangelho, da palavra. Porque se você tiver calçado na palavra, pode o capiroto jogar espinho, jogar pedra, armadilha. Mas quem está na palavra, meu amigo, passa por cima de tudo. E a Bíblia diz que pisa até na cabeça do diabo. Até na cabeça do diabo. Então, olhe para mim aí. Não anda descalço não, crente. Não anda sem proteção não. Porque o inimigo está logo na sua frente, preparando ciladas. Amém? E depois das sandálias? O que acontece depois das sandálias? O anjo disse o seguinte, ó. E ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa. Aí eu faço a nova pergunta. Na hora da fuga, quem vai se preocupar com a capa? Mas o anjo se preocupou. Uma capa, irmão. Capa, ela tem, no natural, tem símbolo de proteção. Saia com a sua capa. Ou seja, não saia sem a proteção. Por que tem um monte de crente apanhando feio do capiroto? Porque não tem capa. Tem gente que fica aí encantado com a capa do Batman. Com a capa do Superman.
Isso aí não te protege, irmão. Mas a capa da unção, ela te guarda. Porque na Bíblia, capa significa unção. A capa sobre as costas é unção. Quando Elias estava para ser retirado da terra, numa carruagem de fogo, Elias disse para Eliseu, seu auxiliar: o que é que você quer? E aí ele já tirou a capa, ele ficou com a capa pronta. Aí Eliseu, que não era bobo, disse o seguinte: rei, eu quero porção dobrada. Mas ele não disse: eu não quero porção dobrada da tua capa literal, eu quero porção dobrada da tua capa espiritual, eu quero porção dobrada da tua unção. E aí, irmão, você vive na igreja pegando capa do mundo ou vai pegar a capa da unção? Tem muito crente preocupado com a capa do mundo aí. Essa capa não vai te proteger, não. A unção vai. Porque um crente que está na unção, meu amigo, o inferno treme. O inferno fica apavorado. E o Senhor colocou uma capa de unção na sua vida. E ela tem te guardado, e tem te protegido, e tem te livrado do mal. Porque se não fosse a unção de Deus na sua vida, você já tinha caído. Eu já tinha caído. Nós já teríamos caído. Essa unção, essa capa. Por isso que o anjo disse: ei, não sai sem a tua capa. Não sai sem a tua proteção. Aí vem a sétima coisa. O anjo disse o seguinte, ó: e segue-me. Não era para Pedro correr na frente do anjo. Ah, vou falar. Não, fala ou não fala, igreja? Fala ou não fala, irmã? Vou falar. Tem gente correndo na frente do anjo. Tem gente correndo na frente para resolver a questão, o problema que não é para você resolver. Tem gente querendo resolver o problema com a força do seu próprio braço, sendo que o seu braço não tem força para resolver. Ei, para de correr na frente do anjo. Para de tentar ajudar Deus. Segue ele. Porque o anjo conhece o caminho. O anjo conhece a corrida, a saída. Segue ele. Porque o anjo, irmão, vai passar pela porta. Vai passar pelos guardas. Vai sair da cadeia. Se fosse por Pedro, como é que Pedro sairia? Por isso que o anjo disse assim: Pedro, você não consegue, mas se você me seguir, você vai conseguir. Você não, mas se vem atrás de mim. Então, ó, irmão, segue o Senhor. Se você seguir o Senhor, você vai conseguir, vai dar certo. Você vai sair dessa. Vai ser possível, vai dar sim. Mas segue. Aí, seguiu. Vamos ler aqui no versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Sabe o que aconteceu ali? A primeira porta automática do mundo. Porque a Bíblia diz que ela abriu sozinha. Acho que o anjo fez assim, ó. Pip, pip. Quando você segue o anjo, a porta que é impossível de você abrir, o Senhor abre sem tocar. Então segue o anjo. Segue o Senhor. Segue a palavra. Que portas que estão fechadas na sua vida vão se abrir para a glória do Deus vivo. Aleluias! Aleluias! Oh! Aí quando eles saíram, pegaram uma rua, aí o anjo disse assim, ó, da agora em diante é você que vai, Pedro, pode ir. Eu já cumpri a minha missão. Aí Pedro vai. Pedro está numa rua, por isso que agora entendeu que ele está de chinelo? Era uma rua, não era no asfalto como aqui. Irmão, é no Israel, é pedra em cima de pedra. Aí Pedro corre. E tudo isso estava acontecendo e a igreja estava
Orando por quem? Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, gera um milagre, meu Deus. A igreja estava orando. E a igreja orando e o milagre já estava acontecendo. Ai, irmão, pegou? A hora que o teu milagre vai acontecer. Porque se tu não orar, como é que o teu milagre vai acontecer? A hora que o milagre acontece. Eles sabiam? Não sabiam, mas já estava acontecendo. Aí chega Pedro na casa da mãe de João Marcos. João Marcos é aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. O povo estava reunido e orando na casa dela. Aí Pedro chega e bate na porta. Aí viu uma menininha, Rode. Rode vem e reconhece a voz de Pedro. E se ela reconhece a voz de Pedro, ela deveria fazer o quê? Abrir a porta. Mas ela saiu correndo. Deixa eu ler com você aqui. Deixa eu ler com você. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Menininha ouviu, olha o Pedro, ai que legal, fica aí Pedro. Já vou falar de Rode. Aí ela chega lá e fala, gente, o Pedro está aí na porta. Irmão, eles estavam orando por quem? Eles queriam Pedro aonde? Na casa. Sã e salvo. O que é que eles deveriam ter feito? Primeiro, eles não estavam ouvindo Pedro. Eu acredito que eram tudo crente pentecostal, canelinha de fogo. Deve estar no mistério. Porque Pedro estava lá arrebentando a porta e eles não ouviram. E eles estavam orando. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, tira o Pedro da cadeia. Senhor, tira o Pedro da mão de Herodes. Senhor. Aí a menininha chega e fala assim, Pedro está aí na porta. O que é que eles deveriam fazer? Oh, glória! Aleluia! O milagre chegou! Vamos lá receber Pedro! Vamos para a Bíblia? Vamos lá? Versículo 15. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Presta atenção, é engraçado isso aqui. Eles estavam orando por quê, igreja? O milagre chegou na porta batendo. Eles foram lá? Ô menina, tu tá doida. Eles não acreditavam na oração que eles estavam. E deram as costas igual o Rode. Ah, vou ter que perguntar. Não é você não, vaso? Você está orando, mas não está acreditando? Porque tem gente que ora e não acredita. Senhor, transforma o meu marido. Transforma a minha... Traz, Senhor, para a igreja, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Aí alguém, o abençoado diz assim, eu acho que eu vou lá na igreja com você hoje. Ao invés de você dizer, ô glória! Não. Será? Será? Acredito não. Tu não estava orando, abençoada. Deus vai abrir uma porta para você. E será? Deus vai enviar a cura. E será? Deus vai gerar o milagre. Será? Rode deu as costas para a bênção. Não é você não, né, Rode? Rode reconheceu, mas não abriu, irmão. O povo estava orando. Já estou terminando. Quando a bênção chegar na sua vida, não duvida não, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Aí no versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-se espantados. O que você está fazendo aqui, Pedro? Oh. É para estar na cadeia.
cadeia, Pedro. Mas eles estavam orando para Pedro estar em casa. Ou seja, a bênção chegou e eles não acreditam. Ah, irmão, tenho que falar. Ora, clama, busca, Deus vai ouvir, vai enviar o anjo, vai trazer a resposta, e quando a resposta chegar na sua vida, a resposta chegar batendo na tua vida, na tua casa, não duvide, creia, abra e tome posse da sua vitória. Aleluia! Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Creia no que você está orando, irmão. Creia, acredite. Não duvide. Sabe qual é o problema? A gente fica perguntando, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Vou pregar isso. Vem na próxima, você vai aprender muito. A gente fica questionando, não questiona, acredita. Eles oraram, a bênção chegou e eles de início duvidaram e ficaram espantados. Não. A bênção vai chegar na sua vida. Quando ela bater, creia. Abra a porta, toma posse. E esse Pedro que hoje está preso na sua vida, o Senhor, se prepare, nesse ano, o Senhor vai trazer vitória. Vai tirar esse Pedro da tua vida, vai tirar da prisão e vai trazer para a tua casa, livre, solto, abençoado, para a glória do Senhor. Aplaude mais Jesus, porque Ele é bom.